Fala pessoal, eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. Bem-vindo ao canal Benvenuti à Vida. Esse canal ele nasceu com o propósito de atualizar vocês a respeito de culinárias, culturas diferentes e viagens. Então, se você gosta desse tipo de assunto, eu já vou pedir a sua inscrição. E deixa o seu like nesse vídeo também, hein? Bom, pessoal, o canal, na verdade, nasceu com a nossa primeira viagem internacional como casal. A gente foi para Paris e a gente vai compartilhar com vocês um pouco dessa nossa experiência. Antes de mais nada, eu queria falar que a gente fechou a nossa viagem com a CVC. Então, aqui, a gente trouxe até o material que eles nos disponibilizaram, que tem um mapa. Aqui, me ajuda aí, amor. Esse mapa aqui, o Bruno vai me ajudar. Tem os principais pontos turísticos, né? Então, assim, só o mapa você já fica super animado. Ele ainda abre aqui para ver a cidade toda. Para você se identificar, tá? Bom, o que eu queria trazer para vocês? Primeiro... Ele é da CVC, ó. Da CVC, isso mesmo. E é justamente isso, eu queria trazer um agradecimento à Nilza da CVC. Ela foi a nossa agente de viagem e ela montou um pacote personalizado para nós. E por que eu estou reforçando essa informação? Às vezes a gente pensa assim, viajar para fora é muito caro, eu não tenho condições para isso. E a Nilza foi uma peça fundamental para realizar esse sonho. Então eu vou trazer aqui em questão de valores. Cada um de nós nessa viagem pagou R$ 9.487. E o que estava incluso nesse pacote que a Nilza fez para nós? Então já estava incluso o hotel, já estava incluso as passagens aéreas, ida e volta, o seguro e o nosso ingresso da Disney. Então, já coloca aí nos comentários, por esse valor e com tudo isso que está incluso, para você, tá caro, tá barato? Eu confesso que eu imaginava que para ir para a Europa era muito mais caro e me surpreendi com esse pacote personalizado que a Nilza montou para nós. E o nosso pacote ele ficou mais em conta por dois motivos. O primeiro foi o hotel, que ele ficou numa região um pouco mais afastada dos pontos turísticos, mas mesmo assim era bem próximo de uma estação de metrô, então a gente podia ir para qualquer lugar rapidinho. E o hotel também era 3 estrelas, se não me engano. Mas mesmo assim era muito bom. A gente vai colocar as fotos do hotel e também os contatos, né, para vocês irem pesquisando. E o outro motivo que a nossa viagem ficou um pouco mais barata é que a gente ia fazer 2 dias, 2 parques. E lá em Paris tem a Disneyland e o Disney Studios. Só que aí, para ficar mais barato, a gente decidiu deixar de lado um e fazer um dia um parque. Mas aí a Nilza, que é da CVC, ela falou pra gente que dava para fazer os 2 parques em um dia com um acréscimo de 50 euros. Então não foi muita coisa, a gente decidiu optar por fazer os 2 em um dia. E assim, pessoal, depois a gente traz mais detalhes da Disney, né, amor? Até para não ficar um vídeo muito longo e com muitas informações. Então depois a gente traz mais detalhes também para vocês. Aí vai ter um vídeo só da Disney aqui no canal, hein? Tá, outra coisa também que eu queria comentar com vocês é que a nossa viagem diárias, assim, na hospedagem, ficou em 4 noites, tá? Então a gente vai falar um pouco do que a gente fez nesse período que a gente ficou. O primeiro dia que a gente chegou lá, a gente saiu aqui num sábado, chegou em Paris, então, num domingo. O primeiro dia, então, eu e o Bruno já começamos a fazer atividades. Por quê? A gente fechou uma fotógrafa que vale super a pena. A gente vai deixar o Instagram dela aqui, que é a Juliana Godin. E ela fez fotos românticas pra gente em Paris. E, pessoal, vale super a pena. Por quê? Quando a gente chegou lá, saiu da estação de metrô, né, amor? A gente pensou que ia ser quase que impossível bater foto, porque, gente, estava fervendo de turista. Só que a Ju, justamente por ela ser uma profissional ali, ela sabe ali onde você deve ficar posicionado para tirar as fotos. E, gente, as fotos ficaram perfeitas, valeu super a pena.
E quer comentar alguma coisa, amor, desse momento? Não, as fotos ficaram ótimas mesmo com muita gente, né? Porque começa a alta temporada no meio do ano e a gente vai colocar umas fotos aí na tela para vocês verem também. E vamos deixar o contato da Ju. É paris.julianagodin. Gente, e eu quero só reforçar esse momento das fotos pra mim, que foi um momento muito marcante, porque eu fui como namorada e voltei como noiva. E a Ju, gente, ela é uma profissional mesmo. Ele conversou com a Ju na hora que ia bater fotos comigo, me pedindo em casamento. Então, assim, eu nem suspeitei de nada. Então, assim, ela disfarçou super bem e ficaram esses momentos marcados aí em registros mesmo. E os pontos turísticos que a gente visitou, não podia faltar, né? A principal, que é a Torre Eiffel. E, inclusive, foi lá que a gente fez as nossas fotos com a fotógrafa. E um dia antes da nossa chegada, o Paris Saint-Germain ganhou a Champions League, né? E nessa noite, as luzes da Torre Eiffel estavam em vermelho e branco, que são as cores do time. Mas infelizmente a gente não subiu na torre porque estava muito corrido o nosso dia e também a gente não se programou para isso, né? E além do mais, tem que pagar. Mesmo assim, foi muito legal. E logo em seguida, a gente fez o passeio de barco do Rio Sena e a gente já tinha comprado o ingresso antecipado, né, pelo site. Não me lembro direito quanto a gente pagou, mas foi mais ou menos 1 hora de passeio e a gente viu quase todos os pontos turísticos da cidade, né? Valeu muito a pena também. Amor, eu acho que só um detalhe também. Gente, lá demora muito para escurecer. A gente foi na primavera. Então, assim, a gente fez o nosso passeio de barco, acho que era por volta das 7 horas, que foi assim que a Ju liberou a gente já foi lá fazer o passeio e ainda estava de dia. Então, assim, a gente encerrou mais ou menos, acho que o passeio de barco, não lembro se a gente começou 7h30 ou 7 horas, mas supondo que finalizou o passeio de barco 8h30 da noite, tava de dia, tá? Então, assim, acho que isso é bem legal reforçar com vocês, que lá demora muito para escurecer. E no outro dia a gente foi visitar também o Arco do Triunfo, que também foi bem bacana. A gente foi lá dentro, né? Só lembrando que ali onde tem o arco tem uma rotatória e passa muitos carros. E é bem perigoso você fazer a travessia por ali. Então tem um túnel subterrâneo que vai até o arco e você tem total segurança por ali. Gente, aproveitando esse detalhe, no dia que a gente tava lá, gente, os turistas, eles enfrentam os carros mesmo, né, amor? Gente, não façam isso, tá? Tem o túnel, vão pelo túnel, porque aí vocês preservam a vida de vocês. Tem muito turista louco que enfrenta os carros, e os carros ficam buzinando mesmo, tá? Então, cuidado. E depois do Arco do Triunfo, a gente foi dar uma volta na Champs-Élysées, que é uma avenida muito famosa ali perto. E tem muitas lojas de grife, lojas populares, né? Tem loja da Nike, do Paris Saint-Germain, Adidas, Louis Vuitton, Rolex, muitas marcas bacana e muitos bistrôs também, né? E a gente aproveitou para fazer umas comprinhas e almoçar ali. E depois a gente foi para Galeria Lafayette, que é um prédio comercial também, tem muitas lojas, vende de tudo lá. E a gente ficou sabendo que tem um terraço que é gratuito, tem telão para você assistir partida de tênis, de futebol, e é bem legal para tirar foto também. A gente vai colocar umas fotos aí na tela para vocês verem. E a gente também não podia deixar de ir no Museu do Louvre,
tiramos várias fotos ali na parte de fora com a pirâmide, né? Mas infelizmente a gente não entrou porque o ingresso não é muito barato, eu não lembro direito quanto é, então a gente optou por não entrar. Mas mesmo assim é bem legal conhecer o lado de fora e tem muita história, né? Eu acho que também só um adendo, né, amor? A Nilza tinha compartilhado com a gente, por isso foi uma decisão da gente não comprar o ingresso. Que se você quiser viver realmente a experiência ali dentro do Museu do Louvre, pode ser entre meio período até um dia inteiro. Então, como a gente tinha um período curto, que talvez só fosse 2 horas para se dedicar ao Museu do Louvre, a gente então tomou a decisão de não pagar o ingresso, tá, gente? Mas se você quer viver ali a experiência, gosta de história, cultura, é meio período para um dia inteiro mesmo, só esse passeio. E dizem que é fantástico lá dentro, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu entrar. E depois a gente foi na Primark, que já é uma região um pouco mais afastada de Paris, né? Então demorou um pouquinho para a gente chegar. A gente foi de metrô e depois andamos, acho que quase 30 minutos a pé. Tem a opção de você pegar Uber também, mas a gente quis arriscar, né? E a gente conseguiu chegar, é tipo um shopping. E a Primark é famosa porque é uma outlet e tem vários produtos exclusivos da Disney e de outros personagens. E é bem baratinho. Eu acho que um pijama completo de um personagem famoso aí da Disney estava por volta de 10 euros, 12 euros. Então a gente foi lá para dar uma olhada, né? Mas quando a gente chegou já era 6 horas da tarde e fechava às 8. E tinha muita gente na fila, muita gente comprando, e a gente não conseguiu Dedicar muito dedicar tempo, muito né? tempo e nem olhar direito o que a gente queria, né? A gente foi meio na correria. E na volta, a gente ia fazer o mesmo trajeto, né? Ia andando até a estação e depois até o hotel de metrô. Mas aí a gente percebeu que, pelo cansaço, a gente foi ver quanto que ia dar o Uber. Do Uber até a estação ia dar acho que 10 euros e direto pro hotel ia dar 20. Então a gente viu que da Primark pro hotel ia dar quase a mesma coisa, porque ainda ia ter que comprar o ingresso do metrô, né? Então a gente foi direto. Sem falar que, assim, amor, muito mais cômodo, porque assim, a gente já tava com sacolas, era muitas sacolas. É, E a gente ficou ouvindo muito também da nossa agente de viagem a respeito dos pickpockets. Então a gente já tava com mochila, com um monte de sacola. Ele tava com também uma sacola exclusiva da Nike e do Paris Saint-Germain. Então a gente ficou com medo de pegar o metrô. Querendo ou não, gente, você dentro do Uber fechado, você vai muito mais confortável e cômodo. Não tá também carregando peso. Então a gente assim achou ideal ir de Uber, da Primark até o nosso hotel. e a gente também visitou a Notre Dame, e a gente tirou algumas fotos lá na frente, mas quando a gente chegou estava muito lotado de gente, e então a gente não conseguiu entrar também. Mas pelo que eu sei, é gratuito, e como é um ano que tem o jubileu da Igreja Católica, tinha mais fiéis ainda, né? Então a gente só ficou na parte de fora. E um que a gente não conseguiu fazer devido à distância e também o nosso tempo que também terminou é o Palácio de Versalhes, que dizem que é bem bacana também. Você consegue entrar para saber mais sobre a história e tem que pagar ingresso, né? Mas ele estava a 21 quilômetros de Paris. Então a gente acabou não fazendo esse daí, que foi o único, né? Praticamente. Pessoal, também queria trazer um detalhe para vocês. Antes de eu e o Bruno ir para Paris, a gente pesquisou muito assunto sobre os franceses no YouTube. E eu acho, gente, que de modo geral, cada experiência ela é única. Por quê? Falavam nos vídeos aí do YouTube que os franceses eram grossos, que eles só falavam o francês e mal sabiam o inglês.
Como o Bruno falou, a gente ficou num hotel até meio que distante ali do centro mesmo, né? E muito pelo contrário, a gente foi muito bem recebido, muito bem acolhido por todos, eles são super educados, então é muito diferente dos vídeos que a gente vê aí na internet. Outra coisa que a gente ficou com muito receio foi a questão do idioma, porque falavam que o francês não falava inglês. E o que eu mais me impressionei foi um dia que o Bruno, ele foi comprar um chaveiro de um francês mesmo, tá? E aí o francês, ele viu que a gente tinha ali um sotaque e o francês perguntou: "De onde vocês são?" Aí a gente falou: "Do Brasil." Gente, não é que o francês falava português. E eu lembro que o Bruno falou: "Você fala português?" E ele falou assim: "Ó, eu falo básico." Mas assim, ele falou que sabia falar ali as direções, inclusive indicou um café para eu e o Bruno ir e falou em português. Então, essa questão cultural eu também achei super legal, porque enquanto aqui no Brasil a gente fala só o português e tem gente que fala o português muito mal falado, lá eles falavam com muita facilidade o espanhol, o inglês, o francês. Tem algum, amor, que eu esqueci? E o Acho que português, só. teve uns assim que falavam assim, um pouquinho do português com a gente. Então, assim, gente, lá é uma cultura muito rica mesmo. E não precisa ter medo, tá, pessoal? Porque como Paris é uma região muito turística, é óbvio que eles vão falar outros idiomas, não tem como, né? Principalmente inglês. Em inglês, praticamente todo mundo que a gente viu falava pelo menos o básico. Então você não precisava ter perrengue para se comunicar, né? Mas só um detalhe, pessoal. Sempre que vocês forem em algum lugar público falar com algum francês, não cheguem falando outro idioma. Chega falando bonjour, bonsoir, alguma coisa do francês e depois você fala: "Ah, eu não falo francês", ou então é, "Você pode me ajudar?" Em inglês, né? Então aí já vai quebrar um pouco o gelo e ele vai te tratar bem melhor. Então a gente vai fazer outro vídeo aqui para explicar para vocês como foi o nosso dia na Disney de Paris. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, hein? Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, gente!